Bem-vindos a mais uma aula de número 147, item 9 do capítulo 17. Item 9, o valor específico da moeda. Bom, é sempre muito bom ter você aqui nessa aula. Vamos compartilhar o PDF. Para quem não se lembra, nós lemos a partir do PDF para que facilite a vida de todos vocês. O valor específico da moeda. Na medida em que um bem usado como moeda seja valorado e avaliado em função do seu emprego com propósitos não monetários, os problemas daí decorrentes não requerem tratamento especial. Na medida em que um bem usado como moeda seja valorado e avaliado em função de seu emprego com propósitos não monetários, ou seja, industriais, os problemas daí decorrentes não requerem tratamento especial. É tratamento como nós vimos no capítulo 16. O objeto da teoria da moeda consiste simplesmente em estudar o componente do valor atribuído para a moeda, que depende de sua utilização como meio de troca. Então, o objetivo da teoria da moeda, ou seja, da nossa teoria das trocas indiretas, correto? Consiste simplesmente em estudar o componente do valor atribuído para a moeda, que depende da sua utilização como meio de troca. Então, o que acontece com ela enquanto troca pelo seu valor industrial, a gente viu no capítulo 16, por assim dizer. Ao longo da história, diversas mercadorias já foram utilizadas como meio de troca. Uma longa evolução eliminou a função monetária da maior parte dessas mercadorias. Ou seja, não saímos direto do nada para o ouro, por exemplo. Tudo passou por uma evolução. Uma longa evolução eliminou a função monetária da maior parte dessas mercadorias. Permaneceram apenas duas: o ouro e a prata. Na segunda metade do século XIX, um número cada vez maior de governos deliberadamente desmonetarizou a prata. Então, questões históricas vale a pena ser estudadas no sentido da gente procurar entender historicamente o porquê de determinadas atitudes e praxeologicamente as consequências. Em todos esses casos, o que é empregado como moeda é uma mercadoria, que também é usada com propósitos não monetários. No padrão ouro, o ouro é moeda e a moeda é ouro. Pouco importa se as leis atribuem curso legal, que a gente chama de moeda de curso forçado, apenas às moedas cunhadas pelo governo. Então, curso legal e curso forçado têm o mesmo significado, tudo bem, pessoal? O que importa é que essas moedas contenham realmente um determinado peso de ouro e que qualquer barra de ouro possa ser transformada em moedas. No padrão ouro, o dólar e a libra eram apenas nomes dados a uma quantia específica de ouro, segundo critérios definidos com precisão pela lei. Podemos chamar esse tipo de moeda mercadoria. Então, vamos entender que no caso, por exemplo, do padrão ouro, e aí o dólar, a libra, são apenas nomes dados a uma quantidade correspondente. Um dólar, 0,35 partes de uma onça, né? 1,35 avos de uma onça de ouro, né? Então podemos chamar esse tipo de moeda mercadoria. Outro tipo de moeda é a moeda crédito. A moeda crédito tem sua origem no uso dos substitutos de moeda, que é importantíssimo, pessoal. Era comum o uso de créditos absolutamente seguros, pagáveis à vista, como substitutos da correspondente quantia em dinheiro ou em moeda a que esses créditos davam direito. Prestem atenção, porque isso será muito importante em toda a formulação nossa do mundo moderno. Outro tipo de moeda é a moeda crédito.
Então, nós temos a moeda mercadoria e temos a moeda crédito. A moeda crédito tem sua origem no uso dos substitutos de moeda. Então, ela tem a sua origem, guardem muito isso. A moeda crédito tem sua origem no uso dos substitutos de moeda. Era comum o uso de créditos absolutamente seguros, pagáveis à vista, como substitutos da correspondente quantia em dinheiro a que esses créditos davam dinheiro. Trataremos nas próximas sessões das características e dos problemas dos substitutos da moeda. Vou deixar isso aqui em verde, porque nós vamos ter aí um item aí só para os substitutos de moeda. Mas vejam bem, a moeda crédito, nós vamos ver os outros padrões, a moeda crédito, ela tem sua origem aonde? Numa nota que o banco emitia de que você tinha direito a tantas partes de ouro lá que você depositou. E você podia substituir isso correntemente. O mercado não deixou de usar tais créditos quando, um dia, sua liquidez imediata foi suspensa e, portanto, surgiram dúvidas quanto à segurança e à solvência do devedor. De quem que eles estão falando? Quem é o devedor? Devedor é a agência bancária que você depositou o seu ouro e pegou essas notas que te davam direito de ir lá resgatar esse ouro e que você podia trocar entre as pessoas. O mercado não deixou de usar tais créditos quando um dia sua liquidez imediata foi suspensa. Como assim, Rodrigo? O banco falou que não ia pagar. Não, o banco falou assim: olha, para eu te devolver a quantidade de ouro dessa nota, eu preciso de 10 dias de prazo para eu organizar o meu caixa, buscar o ouro no cofre. Entenderam? Entenderam a liquidez imediata suspensa? E, portanto, surgiram dúvidas quanto à segurança e à solvência. Olha, você está me pedindo 10 dias para me entregar? Por quê? Ora, eu depositei na hora, me deram essa nota na hora, por que eu não posso pegar na mesma hora que eu entrego a nota de volta? Correto? Enquanto esses créditos eram créditos contra um devedor de indiscutível solvência e podiam ser recebidos no vencimento, sem pré-aviso e sem qualquer despesa, seu valor de troca era igual ao seu valor nominal. Eu vou deixar isso aqui tudo muito grifado, sublinhado. Por quê? Porque é de suma importância entender que, em determinado momento, o banco disse: olha, eu preciso de uma data pré-avisada para resgatar. Não adianta você vir aqui com a sua nota. Você tem que me avisar com 5 dias de antecedência. Pronto. Mas também ele fala assim: olha, só que tem o seguinte, para eu colocar teu ouro aqui e te entregar essa nota, eu vou ter que cobrar. Quando você vier buscar, a taxa de eu sair daqui, buscar no cofre, vai ter uma pessoa para pegar esse dinheiro. Então ele começou também a cobrar uma despesa sobre isso. Ou seja, criando empecilhos naturais. Então, enquanto nada disso acontecia, o seu valor de troca, então você tinha lá, você deu 1 onça de ouro para o banco e o banco te deu uma nota para você resgatar essa 1 onça de ouro. Enquanto você ia lá e entregava, na mesma hora ele te dava a sua barra de volta de 1 onça, estava tudo bem. Chegou um determinado momento que ele falou: olha, você precisa me trazer e me avisar com 5 dias de antecedência. Porque toda vez que você vem aqui no banco, a gente não guarda cada peça, a gente derrete tudo, bota em lingote. Então eu preciso pedir para que haja uma readequação da sua onça. E para fazer isso tem um custo. Então, aquela 1 onça já não ia vir 1 onça, ia vir 30 gramas, por exemplo. Correto? Um ponto tananã já ficaria para o banco. Então, ele está dizendo que a partir desse momento, antes disso, valia o valor nominal, era igual. Agora já não mais. Era essa perfeita equivalência que lhes conferia o caráter de substituto de moeda. Ou seja, a perfeita equivalência da nota ir lá e pegar no mesmo dia a barrinha de ouro, era isso que lhes conferia o caráter de substituto de moeda. A partir do momento em que seu resgate foi suspenso, seu vencimento adiado sine die e, consequentemente,
Dúvidas surgiram quanto à solvência do devedor, ou pelo menos quanto à sua disposição de pagar, os referidos créditos perderam uma parte do valor que tinham. Então, a partir do momento em que todas aquelas coisas que eu dei de exemplo começaram a surgir, surge então uma dúvida quanto à solvência, ou pelo menos quanto à disposição, à vontade de devolver a moeda. Passaram a ser meramente créditos que não rendiam juros contra um devedor duvidoso e sem um vencimento bem definido. Horas. Que o Mises está colocando aqui, que a partir do momento em que você colocou, e quando você pede de volta, tem um desconto ao invés de um crédito, que você deixou essa riqueza na mão de alguém. Então, você não tem um vencimento bem definido, né? Não rende juros. E o devedor, a quem você depositou, já não te passa mais toda a segurança. Opa, então passaram a ser meramente créditos que não rendiam juros contra um devedor duvidoso e sem vencimento bem definido. Mas como eram usados como meio de troca, então, como esses títulos eram usados como meios de troca, seu valor de troca não caiu ao nível a que teria caído se fossem simplesmente créditos. Horas, pessoal. Tudo isso aqui que está em amarelo, na verdade, todo este parágrafo é muito importante, porque é daqui que nasce a nossa moeda que nós utilizamos hoje e cremos que ela tem. Bom, cremos não. Hoje em dia, acho que a maioria das pessoas não creem mais nisso, mas muita gente, quando fala, mas Bitcoin não tem lastro. E a nossa tem? Vamos ver para onde caminha tudo isso? Nesse tempo, ainda tinha. Apesar de não ser o mesmo valor da nota, da regra estipulada enquanto lei inicial, ainda tinha o seu valor lastreado. É perfeitamente admissível presumir que tal moeda crédito, então a moeda crédito, tá certo? Que passou a ser trocada, possa continuar a ser usada como meio de troca, mesmo perdendo a sua condição de crédito contra um banco ou um tesouro, tornando-se dessa maneira uma moeda fiat. Não só é perfeitamente admissível, como foi o que aconteceu. Horas, prestem atenção. Mises aqui, infelizmente, está dando a base para o que viria a acontecer em 1971. Lembrando que Mises morre em 72. Bom, Mises chegou a ver, ou pelo menos, não sei se tão lúcido, a gente não tem noção de como ele estava ao final dos seus últimos anos de vida, mas ele chegou cronologicamente a viver sobre uma égide de moeda fiat. É perfeitamente admissível presumir que tal moeda crédito possa continuar a ser usada como um meio de troca, mesmo perdendo a sua condição de crédito contra um banco ou um tesouro nacional, tornando-se dessa maneira uma moeda fiat. Moeda fiat é uma moeda que consiste em meras peças simbólicas que não têm nenhum emprego industrial, nem representam um crédito contra alguém. Horas, Mises, então, se reorienta, reorganiza, não ele, mas ao conjunto da obra do que nós chamamos de economia austríaca sobre a possibilidade da existência, então, de uma moeda fiat. É uma moeda que consiste em meras peças simbólicas que não tem nenhum emprego industrial, papelzinho, nem representam um crédito contra alguém. Horas. Antes, o papelzinho você poderia levá-lo ao banco e trocá-lo pelo seu equivalente em ouro. Já não pode mais. Então, quando a gente fala que o Bitcoin não poderia ser moeda por conta daquilo que nós vimos no item 3,
No subitem do item 3, a importância epistemológica da teoria da origem da moeda de Karl Menger, a importância disso, e que ela então gera a verdadeira moeda que é o ouro. Deste ouro criamos substitutos de moeda, desses substitutos de moeda, que são as moedas crédito, que passam a ser trocadas, mesmo com a dúvida da solvência do devedor, né? Então elas não perdem o valor. Daí para o surgimento da moeda fiat foi só um passo. Cabe à história econômica e não à cataláxia investigar se em épocas passadas houve moeda fiat ou se qualquer moeda que não fosse moeda mercadoria era moeda crédito. A cataláxia interessa apenas consignar a possibilidade da existência da moeda fiat. Então, para nós, interessa apenas consignar, deixar claro que existe a possibilidade de uso da moeda fiat. O que é importante lembrar é que, para qualquer moeda, sua desmonetarização, isto é, o abandono de seu uso como meio de troca, o que é importante lembrar é que, para qualquer moeda, sua desmonetarização resulta necessariamente numa diminuição considerável do seu valor de troca. Opa, vamos sublinhar isso aqui também? Horas. A confirmação prática disso torna-se evidente quando se examina o ocorrido nos últimos 90 anos, quando o uso da prata como moeda mercadoria veio sendo progressivamente restringido. Horas, a confirmação prática disso se torna evidente quando se examina o ocorrido nos últimos 90 anos. Então, ele está falando de 1830 até 1920, quando o uso da prata como moeda mercadoria veio sendo progressivamente restringido, ele nem está indo lá na Fiat ainda. Há casos de moeda crédito e de moeda Fiat materializadas em moedas metálicas. Tal moeda é, por assim dizer, impressa em prata, níquel ou cobre. Ora, há casos, olha que coisa importante, de moeda crédito e de moeda Fiat materializadas em moeda, estou sem nenhuma moedinha aqui, em moedas metálicas. Ora, as moedas de latão, nossas moedas de 5 centavos de real, de 10 centavos de real, de 1 centavo de real, não sei nem para que existe, né? De 50 centavos de real, feito em níquel, né? Ora, há casos de moeda crédito e de moeda fiat materializadas em moedas metálicas. Tal moeda é, por assim dizer, impressa em prata, níquel ou cobre, como é a moeda de um dime, 10 centavos de dólar, que a gente diz que é uma moeda de prata, não me falha a memória. Tal moeda é, por assim dizer, impressa em prata, níquel e cobre. Se tal peça de moeda fiat for desmonetarizada, manterá um valor de troca correspondente ao seu conteúdo metálico. Mas este valor é muito pequeno, na prática não tem nenhuma importância. Isso aqui fica como uma questão importante somente no entender que, horas, suponhamos que a moeda tivesse um valor de cobre, fosse impressa em cobre, e o valor do cobre fosse maior do que aquilo que está dito que ela vale enquanto moeda crédito ou moeda fiat. Obviamente que ela vai passar a ser utilizada como seu bem industrial. Continuando, manter em caixes requer sacrifícios, ou seja, poupar requer sacrifícios. Na medida em que se possa, perdão, na medida em que uma pessoa mantenha dinheiro no seu bolso ou um saldo credor na sua conta bancária, está renunciando à possibilidade de empregá-lo na aquisição de bens para seu consumo ou para empregar na produção. Só vou deixar isso aqui grifado, porque isso aqui é muito importante, sempre ficar gravado na cabeça. Na economia de mercado, esses sacrifícios podem ser calculados com precisão, equivalem ao juro originário que teria sido ganho se a importância em questão fosse investida. Olha,
Isso também é de importância gigantesca. Na economia de mercado, esses sacrifícios podem ser calculados com precisão. Na economia de mercado, esses sacrifícios de manter dinheiro em caixa podem ser calculados com precisão. Equivalem a um negócio que vocês ainda não ouviram: juro originário, que teria sido ganho se a importância em questão fosse investida. Opa, juro originário. Que maravilha de palavra que surge agora. O fato de que uma pessoa aceite voluntariamente a perda dos juros que poderia ganhar é prova evidente de que prefere as vantagens de manter o seu encaixe. O fato de que uma pessoa aceite voluntariamente, ou seja, sem ninguém chamar de usura, sem ninguém fazer qualquer coisa, tem nenhuma lei que imponha os limites para este encaixe, remuneração deste encaixe, o fato de que uma pessoa aceite voluntariamente a perda dos juros que poderia ganhar é prova evidente de que prefere as vantagens de manter seu encaixe. Ora, a prova de que ele não vai investir esse dinheiro em nada, que ele vai segurar, é prova evidente de que prefere as vantagens de manter seu encaixe. É possível enumerar as vantagens que as pessoas pretendem obter ao manter certo encaixe. É possível enumerar as vantagens que as pessoas pretendem obter ao manter certo encaixe. Mas é uma ilusão supor que uma análise desses motivos pudesse fornecer-nos uma teoria da determinação do poder aquisitivo que torne dispensáveis as noções de encaixe e de demanda de oferta de demanda e de oferta de moeda. É uma ilusão supor uma análise desses que uma análise desses motivos pudesse fornecer-nos uma teoria da determinação do poder aquisitivo que torne dispensáveis as noções de encaixe e de demanda por moeda. Ou seja, qual seria efetivamente os juros originários? Essa tentativa foi feita por Greidanus, The Value of Money. Então, para quem quiser estudar mais, lê essa passagem. As vantagens e os inconvenientes de manter certos os encaixes não são fatores objetivos que possam influenciar diretamente o tamanho dos encaixes. Então, ele está dizendo que para cada pessoa, vantagens e inconvenientes são subjetivos e não objetivos, e vão influenciar pessoas diferentes, de formas diferentes, em tempos diferentes. Cada indivíduo pondera tais circunstâncias e estabelece uma ordem de preferência. Então, voltamos às questões praxeológicas. Ordens de preferências, valores ordinários. O resultado é um julgamento de valor subjetivo que varia de acordo com a personalidade de cada um. Pessoas diferentes e as mesmas pessoas em momentos diferentes valoram os mesmos fatos objetivos de maneira diferente. Da mesma forma que o conhecimento da saúde e das condições físicas de um homem não nos informa sobre quanto ele estaria disposto a gastar com alimentos de certo poder nutritivo, o conhecimento da sua situação material não nos permite fazer afirmativas precisas em relação ao tamanho do seu encaixe. Ou seja, não importa quão rico uma pessoa seja ou quão pobre ela seja, nada disso nos permite fazer qualquer afirmativa precisa em relação ao tamanho do seu encaixe. Ou seja, ninguém pode chamar o outro de sovina, ganancioso, apaixonado pelo vil metal. Ninguém pode, porque ele tem US$ 1 bilhão e não quer te emprestar R$ 10. Ninguém pode fazer nenhuma abstração. Tá certo? Sobre este conceito
de valor subjetivo. Esta é uma primeira base teórica do ação humana para aqueles que estão, obviamente, procurando justificar qualquer racionalidade em discriminar juros como usura. Essa é a primeira, esse é o primeiro desmascarar de que não existe tal coisa. Convido vocês todos, principalmente os católicos, que continuem a assistir e entendam por que a religião muitas vezes pode nos pregar peças fantasiosas. Até a nossa próxima aula.